A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Filipenses, no seu capítulo 1, dos versículos 27 ao 28, a parte A. Diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. O livro de Filipenses, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, foi escrita desde uma prisão. Paulo estava preso. Paulo estava preso fruto de uma perseguição. Perseguição que havia naquela época a todos que professassem verdadeiramente a sua fé em Cristo. E Paulo, como um líder, e para servir, entre aspas, de exemplo aos demais, que segundo a crença na época não compactuava com aquela fé, dizendo que aquela fé não era uma fé verdadeira, não era uma crença verdadeira. Então, a partir daquele momento, resolveram, para, entre aspas, como disse, dar exemplo ao povo, para que saíssem desta linha de pensamento, nessa linha de fé. Então, eles prenderam Paulo. Paulo foi preso, mas desde a prisão, Paulo não deixou de se preocupar com a igreja. Paulo, em sua viagem missionária, ele estabeleceu a primeira igreja em solo europeu, que foi a igreja em Filipos. Daí a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, aqueles que vivem e moram em Filipos. E essa foi a primeira igreja estabelecida em solo europeu. E aquela igreja estava iniciando, aquela igreja estava passando por processos de transformação, de renovação, de crescimento. Assim como qualquer outra igreja, assim como nós, igreja, nós, também passamos por processos. E naquele momento, aquela igreja também passou a sofrer perseguições. Estava a igreja sendo perseguida por professar o nome de Jesus. Paulo fez algumas orientações através de uma carta para a igreja. Ele recomendou: sejam unidos, estejam unidos, que haja uma unidade cristã nessa luta, nessa dificuldade, nessa peleja que está se levantando contra vocês aí. Mantenham-se unidos. E que vocês entendam que vocês têm que estar em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele diz ainda no verso 28 que nada estáis intimidados, que em nada estejais intimidados pelos adversários. E essa palavra de Paulo traz à igreja uma força para entender que aquela igreja foi estabelecida pelo próprio Deus através da vida de Paulo. E ali era o local onde os membros daquela igreja deveriam estar firmes, estar com uma fé inabalável diante da luta, em que pese que o seu fundador estivesse preso. Olha só o contraste, como a fé ela vem realmente mover a vida de pessoas. Olha o contraste, o líder está preso e nós estamos livres. O líder sofreu a perseguição, nós também estamos sofrendo, mas nós vamos estar em unidade de fé para vencer essa perseguição e em breve o nosso líder também sairá da prisão. Assim foi a fé que moveu a igreja em Filipos. E essas perseguições que aconteceram no passado acontecem hoje. Vários tipos de perseguições ocorrem no nosso dia.
Na própria palavra, tem várias pessoas que foram perseguidas pela sua fé em Deus. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés é um grande exemplo que foi perseguido por Faraó. E Deus teve que fazer um grande milagre de abrir o Mar Vermelho para que o povo dele pudesse passar a pés enxutos. Moisés foi perseguido, mas alcançou a vitória. Ele passou pelo Mar Vermelho. O próprio apóstolo Paulo, que nós acabamos de mencionar, também várias prisões, vários açoites, mas Deus sempre deu o escape para Paulo. Deus usou inclusive a própria lei humana, as leis romanas, para livrar Paulo do cárcere. Isso também aconteceu de maneira muito similar com Pedro, o apóstolo Pedro. Davi, outro exemplo de perseguido pelos filisteus, por outros povos que rodeavam Israel. Davi sempre alcançou a vitória diante das perseguições. Daniel, ele foi parar na cova dos leões, devido a uma conspiração que foi feita contra ele. O próprio rei da época, o rei Dario, ele não tinha nada, gostava de Daniel. Mas os líderes, os assessores desse rei, bolaram um plano para que incriminassem a Daniel e o rei não pudesse voltar atrás. E Daniel foi parar na cova dos leões para ser devorado pelos leões. Mas o que aconteceu? Deus cerrou a boca desses leões e Daniel não morreu naquela cova. E o rei ficou tão feliz em ver Daniel vivo que ele viu o poder que há no Deus de Daniel. Daniel foi perseguido, houve conspiração contra ele, mas Deus deu a vitória, deu o escape, deu o livramento. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da estátua feita pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E eles foram parar por essa atitude, por não se dobrar a esta imagem de escultura feita por homem. Eles não se dobraram e foram parar aonde? Na fornalha de fogo ardente, onde bastava o vapor daquela fornalha para consumir uma vida. E o rei mandou aumentar 7 vezes mais e colocou cada um deles dentro desta fornalha. E o que aconteceu? Deus enviou o escape, enviou o anjo dele para que estivesse com eles no meio da fornalha de fogo ardente e nenhum fio de cabelo foi queimado, porque Deus estava com eles. Foram perseguidos, mas Deus deu a vitória. O que está acontecendo na minha vida e na sua vida que que nós possamos dizer assim: estou sendo perseguido? Você sabe, tem pessoas que te perseguem de maneira direta, tem pessoas que te perseguem de maneira indireta. Existem pessoas que difamam a nossa vida, tem pessoas que falam mal de nós, tem pessoas que ficam fazendo intrigas, levantando polêmicas acerca das nossas vidas, das nossas atitudes e coisas que não são verdadeiras. Mas uma coisa eu quero te dizer: se isso está acontecendo na sua vida, creia que existe um Deus que sabe de todas as coisas e Ele está esperando que você busque a face dEle, ore, peça a Ele para que o livre, para que dê o livramento que você precisa diante dessas perseguições. E Deus vai conceder, assim como concedeu a todos que eu elenquei aqui para você neste momento. Não se importe com aqueles que estão falando mal de você. Não se importe com aqueles que estão armando alguma coisa contra você, porque Deus está contigo. Deus vai envergonhar todas essas pessoas que se levantam contra você de uma maneira injusta, ou porque não gostam de você, ou porque têm ciúme de você, têm inveja de você, querer estar no lugar onde você está. Creia que existe um Deus que é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não vai permitir. Deus vai acampar os anjos deles ao seu redor e vai fazer com que toda a perseguição sirva de ensinamento para que essas pessoas que o perseguem possam aprender com essas atitudes erradas e venha se arrepender do que fez para ter um rumo novo na sua vida. As perseguições são diversas. Eu não vou elencar aqui. Você sabe qual tipo de perseguição
está te afetando ou está afetando alguém que você conhece. Mas fato é que o mesmo Deus que livrou Paulo da prisão, que livrou a igreja de Filipos da perseguição, que livrou Moisés, que livrou Pedro, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus que está disposto a te livrar, para te abençoar, a te proteger. E que esse tipo de perseguição, que esse tipo de afronta não venha te intimidar a tal ponto que você pare. Deus não tem prazer naqueles que estão parados e retrocedem. Deus tem prazer naqueles que têm fé e avançam, aqueles que têm fé e continuem olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Deus tem prazer neste tipo de pessoa. Eu tenho certeza que você, se não é, a partir de hoje vai ser. Que tudo que está acontecendo na sua vida, de injustiça que você está vendo, coloca nas mãos do Senhor. Coloca toda a aflição nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer com que você caminhe, Ele vai fazer com que você vença esses obstáculos, porque nada disso pode nos parar quando a gente tem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Se nós não temos a ferramenta correta, nós vamos parar, nós vamos enfraquecer e não vamos conseguir caminhar. Mas quando nós acreditamos que Jesus Cristo é a nossa esperança, que Jesus Cristo é a nossa vitória, que Jesus Cristo intercede por nós nas nossas fraquezas, que Jesus Cristo é o único caminho, nós não vamos ficar parados diante das perseguições. E as pessoas que hoje te perseguem, amanhã Deus pode transformá-las em pessoas que estarão contigo na caminhada. O próprio Paulo foi um desses. Paulo perseguia os cristãos. E Deus fez com que ele fosse transformado no encontro com Jesus. E a partir daí, esses que ele perseguia antes, agora está ao seu lado. São seus amigos. E é isso que Deus quer fazer na vida daqueles que te perseguem. Essas pessoas um dia terão um encontro real com Deus, com Jesus, e vão estar ao seu lado, vão estar te apoiando, vão estar pedindo conselhos, vão estar te aconselhando, vai estar trilhando o mesmo caminho, rumo à nossa fé maior que é Jesus Cristo. Que você não se intimide e não fique parado. Creia, peça a Deus que te fortaleça para que você continue a sua caminhada sem temor, mas com fé em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.